Finalmente, essa globalização no ponto social. Eu há tempo que venho observando que os fenômenos internacionais de impacto na estrutura social. Isso é um processo lento e vai devagar, tá certo? Nós, antigamente, vamos dizer, não conseguimos nem enxergar o problema social na periferia das nossas cidades ou no campo em relação a uma situação urbana, tá certo? Bom, hoje, com comunicação, televisão, esse processo tomou dimensões que existe claramente uma consciência social na busca de solução desses problemas, tá certo? Agora, esse fenômeno, no meu entender, ele toma dimensões globais e mundiais. Agora, é extremamente interessante, vamos dizer, dentro dessa competitividade da força do trabalho com as soluções sociais. Paulo Guedes tocou nesse ponto e eu coloco assim como curiosidade intelectual. Na China, não existe previdência governamental, tá certo? Praticamente em toda a Ásia não existe. A decisão de responsabilidade de poupança é individual. E o que traz isso de consequências? Que esses países, praticamente todos eles têm uma poupança hoje 2 ou 3 vezes maior do que os outros países que utilizam mecanismos governamentais de poupança. No Brasil é pior, que a nossa previdência, ela despopa, tá certo? Que ela destrói poupança. Nós temos uma perda de 40, 50 bilhões de reais por ano na nossa estrutura previdenciária, tá certo? Não é o operário que desbalanceia, é o setor público, judiciário, legislativo, etc., que tem estruturas desbalanceadas, e todo o setor primário que criou obrigações sem ter contribuído com nada. Bom, mas na realidade, da formação do custo, nós hoje no Brasil temos sobre a folha de pagamento, vamos dizer, daquilo que o operário recebe, ele leva para casa, vamos dizer, sobre aquilo que ele leva para casa, praticamente nós temos 130% do custo, dos quais uns 40% da formação do custo global são impostos, que não são compensados e nós temos que exportar. Então, numa cadeia produtiva, nós, teoricamente, temos 3, 4, 5, 6 etapas de mão de obra, que em cada uma tem impostos cumulativos, que, nos meus cálculos, leva 12% a 15% sobre qualquer faturamento de um produto manufaturado. Por isso que nós exportamos bem produtos primários e cada vez exportamos menos produtos industrializados dessa estrutura de competitividade global. Tá certo? E, de outro lado, eu tenho uma China que é zero, um Chile que é zero os custos adicionais sobre a folha. Tá certo? Então, quando eu digo que a globalização atinge todos os tipos de mercados, tá certo? Nós temos que enxergar e analisar essa realidade de como nós vamos nos ajustar dentro da competitividade global a esses cenários. São cenários reais e que exigem ajustamento e adaptação a essas mudanças. Considerações finais, eu diria o seguinte, que os fenômenos de globalização são imensuráveis e imprevisíveis, estruturados de acordo com as evoluções e os rompimentos comerciais. Nós somos permanentemente surpreendidos. Aí surge outro conceito importante, nós temos que ser benchmark em tudo que fazemos. Um processo de cadeia produtiva dentro da globalização, não há espaço para não procurar ser benchmark. Nós vivemos agora, tipicamente aqui do Rio Grande do Sul, o tema do vinho, tá certo? Não? Nossos vinhos têm que competir abertamente com os mercados, seja do vinho da Argentina e do Chile, tá certo? Quer dizer, ou nós atingimos a qualidade deles, tá certo? Ou nós não vamos aguentar a competição. E assim poderia tomar centenas de exemplos. Tá certo? Agora, eu gostaria de mencionar aqui, né, o que eu vejo de responsabilidade do governo. E isso nós, liberais, temos que defender conceitualmente. A grande função do governo em relação ao mercado, do governo em relação ao mercado, é fazer o mercado funcionar. Tá certo? Normalmente, os governos trabalham para que o mercado não funcione. A própria demora, vamos dizer, para abrir uma nova empresa já é um estímulo para que haja menos fornecedores, menos competição. Então, a grande função, tá certo, que os governos têm é estruturar o sistema legal, é estruturar
a sistemática de tal forma que os mercados funcionem. Esse é o maior benefício que nós, como consumidor, como produtores, né, e dentro do cenário da competitividade tem que ser construído, né, é fazer com que os mecanismos de mercado possam funcionar. E aí eu pergunto aos senhores, né, se dentro da filosofia, dentro da cultura nossa, nós chegamos a esses patamares de realmente, seja o nosso sistema de burocracia, seja o nosso sistema tributário, seja o nosso sistema de legislação, seja todo esse complexo, né, são todos limitadores profundos de se construir realmente um mercado livre e competitivo. Por isso que o conceito da conexão de mercado com liberdade e os conceitos filosóficos do nosso liberalismo são decisivos na busca de realmente construir. Se nós não buscarmos esses caminhos, nós vamos fatalmente estabelecer as limitações do nosso crescimento e desenvolvimento. Assim que, até para exemplificar mais um pouco o que eu quero dizer com tudo isso. Nós trabalhamos hoje com 36 mil funcionários no mundo, em 13 países. O único lugar onde eu tenho processo trabalhista, e não são poucos, é no Brasil. Eu não tenho um processo trabalhista em lugar nenhum. Tá, basta dizer que nem tem justiça trabalhista na maioria dos países. Tá, certo? Bom. Segundo ponto. Legislação tributária. Em 13 países, eu acho que eu tenho 2 processos fiscais, e eu nem sei dizer em que país, ínfimos, tá certo? Aqui eu discuto tudo, porque ninguém sabe se o PIS quer que entre o crédito, matéria-prima não é crédito, num estado é, do outro não é uma confusão total, uma burocracia de louco. Certo? Então, as regras e a simplificação dos conceitos privados, simplificados, para que realmente um processo aberto de plena competição não nos é propiciado. Fizemos evoluções importantes já, se nós analisarmos onde é que estávamos há 10, 15 anos atrás. Em relação ao que temos que atingir, eu digo assim, nós estamos andando extremamente devagar. Nós estamos muito, mas muito atrasados, gente, tá certo? Mas pior é de que, com o atraso que temos, nós estamos andando muito devagar. Então, o conceito básico de construir plena competitividade, mercado aberto, competição, desburocratização, é o único caminho da sobrevivência dentro desse cenário da globalização. Obrigado. Ouvimos o Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter, muito obrigado pela sua participação inicial. Eu vou passar imediatamente às nossas perguntas e respostas para aproveitarmos bem os nossos 15 minutos de tempo. E antecipadamente agradeço que os senhores corresponderam aos meus pedidos. Chegaram muitas e boas questões que eu vou colocar a partir de agora.